Voltando. Progresso. Então, semana passada, nós estudamos a mensagem de Arago, né? Que é um francês, um cientista, matemático, físico, astrônomo francês, que veio dar a contribuição. E a gente viu aqui uma bela de uma projeção que ele fez sobre o universo, sobre nossa inserção no universo, a nosso ponto de vista nesse universo. Então, um camarada assim bastante lúcido, né? Porque desencarnou no século XVIII até no XIX, e trouxe para nós assim um período de muita informação eclodindo, né? O que a gente está fazendo aqui com o livro A Gênese é quebrando os nossos tabus, né? Quebrando as nossas formas de pensar, muitas vezes apaixonadas, né? Que a gente tem uma boa vista sobre o extraordinário, sobre o maravilhoso, o fenomênico, né? Então a gente valoriza muito isso como centro de nossas vidas, e a gente vem quebrando aqui com a Gênese esses tabus, né? Que tudo não tem nada de extraordinário, tudo é ordinário, tudo acontece ordinariamente, ou seja, tudo dentro das programações naturais, das ações humanas, dos homens, das capacidades dos homens. E não existe nada vindo como fenomenal para mudar nossas vidas. E até hoje é assim, com a guerra, com as transformações, né? O momento depende muito de nós. Se nós não fizermos nada nesse momento, pela prece, pelo pensamento, é possível que se alastre uma grande guerra, né? É possível que as pessoas realmente façam o erro perante um armamento, uma destruição. Então, a gente tem participação nisso. Então, não há fenômeno que vá parar isso, senão pelo nosso próprio fenômeno mental que a gente provoca com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, né? Então, isso é tudo correspondente. Então, o que vem historicamente sendo colocado e enigmamente colocado nas falas de Antigos Testamentos, do Novo Testamento, né? São coisas para facilitar entendimento. Então, são historiazinhas, são reflexões, comparações para a gente entender. E aqui eu vejo que esses dois espíritos, eles vêm falar numa visão bem científica mesmo, bem lúcida, né? Para explicar esse momento atual dos tempos são chegados. É chegado um tempo de amadurecimento da humanidade, no momento em que nós estamos. Porém, precisará de nossa participação, de nossa interação, porque o planeta ele continua as suas mudanças, continua o seu desgaste natural, as suas transformações naturais, e a gente tem que acompanhar isso, a gente tem que estar fazendo jus para essas transformações. Podemos prejudicar, né? Soltar bombas atômicas ogivas para tudo quanto é lado e transformar isso aqui em uma bola de fogo. Isso é responsabilidade de nossa. E se a gente não fez por onde, mentalmente, a gente fica com qual participação? Eu não fiz nada para poder ser diferente. Então, por isso que nós estamos envolvidos numa irresponsabilidade de dirigentes, né, mundialmente falando, porque nós também somos adeptos desses erros, somos adeptos desses conflitos que o homem tem, né? E aqui nós vamos fazer a leitura desse texto
agora que vem o doutor, né? Dr. Barry, na verdade, interessante o caso desse doutor, que é um irlandês, é um médico, só que é uma médica, né? Ele viveu como homem, porque não se podia formar mulheres, né? Então tinha o preconceito. Então ele era Margarete, chamava Margarete, na verdade. Então ele teve que se passar como um homem para fazer medicina. A gente vê isso aí acontecendo em algumas histórias, né? Daquela primeira médica do Brasil, né? Só que ela tentou burlar um pouco para tentar fazer, lá na época do Cristo, a Célia, né? Se não me engano, é a Célia, que se passou como homem, né? Era uma mulher e teve que passar como um homem para poder fazer o trabalho que um homem poderia fazer. Aqui não foi diferente, ele teve que mudar a sua identidade, usou, às vezes, até a mentira na reencarnação para poder realmente fazer aquilo que ele gostava. E realmente foi muito útil, muito premiado na medicina. Só vieram a descobrir que era uma mulher depois que ele morreu, né? Que foi fazer a autópsia, né? Final lá, e verificaram que não era um homem, era uma mulher. Só mulher mesmo para fazer coisas belas, né? Puxando sardinha para o lado das mulheres aqui, né? Mas são espíritos do mesmo jeito, viu, gente? Não fica inchado aí, não, porque mulher ou homem é espírito do mesmo jeito. Fomos promovidos a espírito, né? A alma, ter alma, graças a Deus. Obrigada a vocês, homens, por isso. De nada. Aquele homem que não usou saia ainda vai usar. E principalmente os mais resistentes. Os mais resistentes aí que vem 2, 3, 4, 5 encarnações aprendendo como mulher. Tá rindo, né, Laércia? É isso aí mesmo. Então vamos lá então na leitura desse pensamento do Dr. Barry. Então quem faz a leitura para nós aí, por favor? Eu vai posso falar ler? Pode. Ô, Paulo, pois não. Vai falar aí da crise, né? Inicialmente. Vamos lá. Número 9, né? Isso. Tá. Sim, certamente, a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas, e cada transformação é marcada por uma crise que é, para o gênero humano, o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que com elas arrastam as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Ô Paulo, você acha que nós estamos vivendo uma crise de crescimento? Sim. Sim. Sim, eu acho que tudo é um aprendizado. Daniel, eu acho que a nossa vida é um motor constantemente ligado, acelerado. A gente tem hora que perde as oportunidades, como está acontecendo agora com o Covid, ainda está acontecendo, essa guerra lá na Ucrânia. Enfim, é um conjunto de fatos que movimentam a humanidade, que constantemente nos faz pensar, refletir. Quando a gente reflete e não utiliza o resultado daquilo que deveria utilizar, ela volta de novo. A gente é cabeça dura mesmo. Não aprende, está de novo fazendo a mesma coisa. E é uma constante evolução. A gente tem que agradecer por essa oportunidade de termos sempre uma outra chance. Porque se não tivesse, muita gente tinha tomado pau. Não é o que está acontecendo. A gente volta de novo, tenta de novo. A paciência divina, a sabedoria é infinita. E a paciência também, a tolerância principalmente. O que é uma crise, né? Uma crise que a gente poderia dizer, a gente tem que passar sempre por uma crise para crescer. Essa dor do crescimento espiritual, moral, ela tem que existir sempre. Sempre que nós vamos nos desenvolver, é preciso existir uma crise, ou nós vamos, num momento,
não passar mais por um certo sofrimento para a evolução? Vai, né? Depende também, porque é muito relativo esse sofrimento. O sofrimento de hoje, se eu fosse um ser mais evoluído, eu não seria considerado como um sofrimento. Agora, na nossa atual condição evolutiva, né, de evolução do planeta, que está no início ainda, nós precisamos ainda das crises. Por quê? O que são crises? É o reflexo do que nós somos individualmente. A planta, os animais, para se desenvolverem, tem crise? Ah, não sei, não lembro disso, quando eu era planta. Por exemplo, é difícil... Oi. Nós não precisamos da crise, nós podemos aprender com os erros dos outros. E a dor, sim, a dor a gente não tem como viver sem ela, mas o sofrimento é que depende da cabeça de cada um. Porque a dor é um processo natural. Agora, sofrer depende de cada um. Mas nós não precisamos passar por crises para crescer. A gente poderia ter aprendido com o que Cristo já nos ensinou e não precisava estar passando por isso que a gente está passando. O problema é que a gente ouve, a gente escuta, mas não ouve os ensinamentos, e aí sim, aí vem a necessidade da dor. Agora, nem todo mundo, nem todas as pessoas que sofrem dor, sofrem, isso para elas é um sofrimento, né? As experiências, Amaro, que a gente passa, as experiências, elas podem ser ou podem não ser crises para nós, porque vai depender de como nós a enfrentamos, né? Será uma crise? Será uma crise se nós não soubermos lidar. Não será uma crise se você souber lidar. Então, as oportunidades, elas virão para a gente aprender. Ou seja, então, tudo depende do que a gente faz com as oportunidades que a gente recebe. Se eu transformo uma oportunidade em uma situação real de crescimento, ou seja, eu estou aproveitando a oportunidade. Agora, se eu não aproveito, aí passa a ser uma crise, passa a ser uma dor, passa a ser um sofrimento. Podemos dizer, então, que a crise, Amaro, que a crise seria um momento de nossa ignorância, porque se você não tem aí assim a ignorância do conhecimento, se você já domina, aquilo é natural para você. O desenvolvimento ele se torna natural. Mas como a gente está sempre resistindo, é igual uma criança, né? Você não vai comer isso agora, não. Para ela, aquilo é um sofrimento, né? É um sofrimento que ela tem ali de a mãe não querer dar uma bala, um doce, um bombom, ou não pode brincar naquela hora. Aquilo ali é um grande problema para ela. Mas se ela é obediente já por natureza, ela sabe que deve respeitar, ela não sofre. Aí já não é mais aquilo que se chama de uma crise, né? Ela já está desenvolvida. Então, na verdade, a crise, para se desenvolver, é um confronto do ser com a experiência. É um confronto. Quando você domina esse confronto, aquilo deixa de ser sofrimento. Então, por exemplo, a morte, o fim da nossa existência, se você domina bem a compreensão, o entendimento, aquilo ali não será muito sofrimento para você, mas será grandes sofrimentos, grandes tempestades, se você não dominar moralmente a vida, as coisas, aí você entra em aflição. Do momento que você entra em aflição, é que a crise aumenta, né? O problema aumenta. Daniel, se você aceita como sendo
que acontece como sendo a vontade de Deus, você não Fica vai mais ter, fácil. você não vai ter crise. Por quê? Ué, exato. Você aceita que ele está no comando e ele faz, ele propõe para você aquilo que te é necessário, ou seja, a partir do momento que você toma consciência disso e age como tal, ou seja, você não vai passar por crise. É lógico que a gente vai ter que ter provas e tudo, porque nós temos que provar que a gente cresceu. Por isso que quando você pega uma irmã Dulce, por exemplo, passa por umas situações aqui para a gente seriam insuportáveis, para ela é mais uma oportunidade de realmente de reconhecer a vontade de Deus atuando na vida dela. O problema é que Exatamente. nós somos muito rebeldes, rezamos o Pai E Nosso, pedimos que seja feita a vontade de Deus, mas na hora que acontece a gente se rebela. quando eu falei aí da planta, do animal, né, que não estão em estágio de consciência, as transformações para vegetação, para o animal, são naturais e eles não entram em aflição como o homem. Não há crises nesse entendimento, porque há uma mutação, e uma A planta, por naturalidade. exemplo, se você enterra a semente, se ela se revoltar com isso, se ela se revoltasse, ela não Já cresceria. pensou que não quer. No entanto, ela aceita naturalmente a vontade de Não há Deus. uma relutância, né? Não há uma Então ela relutância. aceita e com isso ela cresce, que é o que a gente Exato, deveria fazer. exato. E aí, nós vamos mais adiante ainda, porque se você pegar as almas mais evoluídas, elas não vão ter essa crise que nós temos. A crise do interior, do eu de cada um, né? A aceitação, a fazer com que as coisas aconteçam com naturalidade, a gente não deixa isso acontecer. A ausência de fé nos traz esse sofrimento. Nós não confiamos no Criador, né? Nós não temos essa consistência, a convicção do Criador, então nós sofremos muito, porque achamos que estamos abandonados e são injustiça. A gente põe a injustiça de Deus, né, quando está sofrendo, né? Não, mas Deus está fazendo isso comigo. Então a gente começa a relutar, né, contra o que está acontecendo. E se a gente tivesse um amadurecimento, a gente aceitaria esse progresso natural que nós temos. Nós vamos chegar aí, como os espíritos mais escola, iluminados, mas que alcançaram um certo conhecimento, eles já dominam isso, né? A aceitação, a colocar um sincronismo com as ordens divinas, né, da naturalidade das coisas. Então, isso proporciona o bem-estar, né? Nós estamos buscando esse bem-estar espiritual, nós não encontramos porque nós estamos relutando sempre com as coisas que nos acontecem e achamos que é injustiça, né? É injustiça Daniel, divina. bom dia. Bom dia para todo mundo. Estava pensando aqui sobre essa questão da crise e da dor, né? A gente está sempre recebendo aquilo que nós provocamos, né? A gente não é inocentes, né? E o Consolador diz, né, numa das perguntas lá, que Jesus ascendeu em linha reta, né? E aí é uma coisa assim que é difícil até da gente pensar, né? E eu pensei o seguinte aqui: se nós, desde o momento que nós recebemos a consciência, né, que nós nos colocamos, nós fomos conscientes de nós mesmos, né? Se a gente fôssemos agindo, né, antes, tentando sempre fazer essa consulta interna na consciência, mesmo com os nossos, mesmo errando, né, porque a gente vai errando, vai aprendendo, vai indo. Mas se fosse uma coisa mais consciente, se a gente conseguisse, né, vencer mesmo as nossas tendências apaixonadas, né? Talvez a gente não tivesse essa crise nessas dores, né? Eu estou vendo os exemplos que a Amaro trouxe, né, da Madre Teresa e de muitos outros companheiros, né,
já entendendo, né, essa questão da vida e tudo. O próprio Cristo, que não tinha necessidade nenhuma de vir, veio para poder nos ensinar e passou pelas umas atrocidades que é inimaginável a gente passar com a tranquilidade dele, né? Então, eu fiquei imaginando isso. É uma questão da gente trabalhar com aquilo que a gente já começa. Fazer a leitura da nossa centelha divina. Eu estava pensando aqui, mesmo com sem o conhecimento, mas a gente fazendo essa leitura e indo agindo de acordo com o correto, o equilibrado, que a gente sabe. A gente age errado porque a gente desvia se justificando por paixões nossas, né? Então, nós não estaríamos assim, porque exemplo nós temos, né? Conhecimento nos é dado a todo momento, independente, né, dos conhecimentos fáceis que nós temos agora, mas muitos conseguiram trilhar esse caminho, fazendo essas reflexões, trazendo de si, né, esse conhecimento que está incrustado em nós. Então, acho que o ponto está aí. Não sei se era isso que você estava perguntando. A humanidade tem as crises do crescimento até crescer. Depois que cresce, há consciência. Tendo consciência, aquilo que é desesperador deixa de ser desesperador. Então, nós temos uma fase aí da humanidade, digamos que nós estamos já atravessando séculos e milênios já nessas crises, né? Para crescer e melhorar. E se a gente quiser, a gente fica mais tempo nessas crises. Enquanto resistirmos à consciência do bem, à consciência da elevação, nós permaneceremos nas crises do crescimento. Eu posso fazer isso mais rápido, se eu quiser. Depende de mim, depende da minha decisão, né? Eu fazer um autoexame. Você falou o Cristo em linha reta, né? A gente sabe que Jesus teve a fase inicial, mas quando ele adquiriu a consciência, ele decidiu ir em linha reta. Como nós podemos fazer? Tá? Então, ninguém foi criado perfeito desde o princípio. Claro, perfeito no sentido da perfeição vindo de Deus, mas no sentido de conhecer, teríamos pela frente um desenvolvimento de nós mesmos por nós mesmos. Então, toda alma passa pela descoberta, autodescoberta, toda ela passa, senão seria um privilegiado na ordem divina de ser um filho exclusivo com mais habilidade, com mais consciência desde o início. Então, o sentido de Jesus ter conquistado mais rapidamente em linha reta, no sentido assim que ele descobre a consciência. A hora que ele realmente parte para a definição dos seus objetivos em linha reta, né? Podemos dizer, se eu quiser daqui para frente estar em linha reta, eu adotarei meus princípios de mudança, dou em mim mesmo, né? A minha transformação, os meus anseios. Quantas vezes eu digo assim, eu não vou fazer isso mais não. Aí você pega, uma semana você consegue, aí passa na outra semana você está fazendo de novo, né? O mesmo erro, o mesmo vício, e a gente ainda não é capaz de sustentar, porque você tem que mudar outras coisas para isso também mudar. Então, outras formas de viver, outros princípios, as energias do próprio corpo, como você as domina, né? Como você realmente se policia com as suas atitudes mentais que você tem. Então, isso tudo faz parte de um processo de domínio, mudando todas as coisas que estão à sua volta, e não somente eu vou ser bom nisso, mas de repente você está sendo injusto com o outro. Você não está mudando o outro comportamento seu, que está realmente refletindo nesse comportamento que você está propondo a mudar. Então, precisa muito a nossa atenção. Lógico que mudança rápida não vai acontecer porque a gente precisa amadurecer, né? Então, eu não consigo me dominar plenamente se eu não tiver subsídios, condições. Quando Saulo mudou
né, a sua filosofia de pensar, é porque ele já tinha princípios bem elaborados no fundo do seu ser. Senão ele não mudaria. Não existe mudança da noite para o dia, existe uma consciência refletida, que ele pode pegar princípios que ele reuniu em experiências e mudar. Milagre de transformação de um dia para o outro, isso não existe, não tem. E quem quer acreditar nisso está colocando na ordem divina um exclusivismo de Deus sobre uma alma que tem capacidade e as outras não têm. Então, a gente sabe que Jesus teve uma linha também evolutiva. Para chegar ao que Jesus é hoje, ele teve que aprender caminhando como nós estamos caminhando. Só há conhecimento como você caminha. Só há princípios vividos, senão não teria sentido você encarnar, vir na carne para a evolução. Não, então já crio esse espírito perfeito, porque não precisa da experiência. E experiência na carne, nas reencarnações, é onde nós vamos colocar em prática os próprios conhecimentos que nós estamos descobrindo e avançando nele, né? Vamos lá, então. Esse outro parágrafo é muito rico também. Vocês vão ver que nós temos muita informação dentro desse outro parágrafo. Continua a ler aí, Paulo. Vamos lá. A humanidade terrestre chega a um desses períodos de crescimento, está totalmente, já há quase um século, no trabalho de transformação. É por isso que ela se agita de todos os lados, presa de uma espécie de febre, e como que movida por uma força invisível, até que retorne seu assento sob novas bases. Quem a vir, então, a encontrará bem mudada em seus costumes, seu caráter, suas leis, suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. E aí? Vamos lá. Ele fez uma referência aqui, né, que há quase um século, né, que vem acontecendo. Que século que ele estava aqui que foi dada essa mensagem? 18, 19. Tá? Há quase um século, 18. O que aconteceu no século 18? Grandes transformações no mundo, grandes mudanças, revolução industrial começou lá. Cultural, teve tudo. Cultural, tudo. Encarnou uma série de espíritos para ajudar a Terra, pensadores, a era do iluminismo, né? Que veio trazer tantas informações novas. Então, foi uma eclosão, e a gente viveu nessa época. Talvez nós tenhamos participado dessas eclosões que aconteceram, pois que hoje nós estamos discutindo um momento que nós já vivemos, já vivenciamos isso. Então, a indústria passa a ser diferente, né? Porque a produção, quanto mais aumenta a população, mais soluções têm que existir na área da produção. Como é que você sustenta, dá sustentabilidade, né? Dá sustentabilidade a um planeta crescente na sua população, né? E hoje a gente está assistindo aí um momento crucial, né? A guerra não é só de bala, e sim econômica. Um país que se isola hoje está fadado a um estacionamento enorme, uma falência. Então, aonde eles sabem muito bem que se isolar um país hoje do mundo, ele perde muito. Então, é uma guerra que coloca todo mundo em aflição, né? Então, essas armas que eles estão usando hoje, né, contra a Rússia, por exemplo, é uma arma forte mais do que canhão, né? Talvez ao nível de uma bomba atômica, porém não destrutiva, mas destrutiva
de uma sociedade economicamente falando, né? Então, por isso que isso aí está sendo muito forte, porque está ligado à produção, está ligado a esse desenvolvimento que hoje nós temos aí de sustentabilidade. Um país não pode ficar sem a participação e ter risco de sua população não ter os valores que necessitam para a sobrevivência, né? Então, a guerra é moral, né? É uma parte econômica, moral e tudo mais, né? Então, nesse século aqui, as mudanças, ele está anunciando que já vinham sendo feitas há um século, né? Já vinham montando aí mudanças incríveis. E vai acontecendo aí durante todo o século essas mudanças para chegar num estado social melhor, né? Seria um controle mais social das pessoas, da vida das pessoas. Então, mudança. Então, são crises que vêm acontecendo para mudança, que todo mundo tem que tirar o TBC, né? Que eles falam, que é tirar a bunda da cadeira para poder fazer alguma coisa para a humanidade crescer. Podem notar que quando tem uma crise como tivemos aí a do Covid, tivemos que ter os cientistas agindo rápido para acontecer, apesar que as pesquisas já vinham sendo desenvolvidas já há muito tempo, né? As cepas já tinham sido descobertas, mas é um esforço preparatório para quando isso fosse acontecer, essas almas que já estavam encarnando, espiritualmente falando, elas já tinham um veio dos futuros acontecimentos. Então, nós não estamos sozinhos. Já vinha acontecendo um preparo para o futuro, que iria acontecer, senão seria um desastre total, se não tivéssemos esse interesse por trás de laboratório. Isso é um problema pessoal. Se há enriquecimento, usa isso, a bel prazer, a próprio, consumo próprio. Isso é um problema pessoal que ele vai ter que resolver. Nós fazemos isso nos nossos negócios, né? Tem que tomar cuidado, aquilo que você faz para não se beneficiar apenas, você tem que beneficiar a todos. Então, da mesma grandeza maior, a ciência pode usar disso, mas geralmente riqueza para quem tem muito não faz muita diferença, não. A gente vê aí os grandes milionários tem que estar inventando coisas para a humanidade para justificar suas riquezas. Aquele cara da Space Fox, né? Ele tem muito dinheiro, mas ele tem que inventar alguma coisa para o progresso da humanidade. Então, talvez, se ele não tivesse, ele não estaria fazendo nada. Então, ele tem que ser um rico para poder fazer alguma coisa nesse sentido e ele achar que ele é rico. Vamos pôr esse sujeito achar que ele é rico, que ele tem tudo, e para ele poder trabalhar para o mundo. Então, de repente, coisas assim acontecem e, às vezes, a gente está tirando pedra, mas é o mal, né, da riqueza, por exemplo, que ajuda as coisas acontecerem também. Então, aquele que está na aprovação é que tem que provar por si mesmo que está melhorando. Mas, quem sabe, as ações dele também estão ajudando o mundo, né? Então, eu não sei se vocês entenderam as minhas divagações, como diz o nosso amigo Amaro, Danielando, né? Mas vamos lá, gente, no outro parágrafo. É você quem está falando, não sou eu, não. Não estou só brincando, Amaro. Mas eu concordo. Amaro, você sabe Daniel, mas eu mora concordo no meu com você. coração, né? Mas eu concordo com você que você está danielando bastante. Eu sei. Então, vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que vos parecerá estranha, mas que nem por isso deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos rodeia sofre contragolpe de todas essas comoções que agitam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que ele aí toma parte ativa.
Isto nada tem de surpreendente para quem sabe que os espíritos e a humanidade não deixam de ser um todo, que eles dela saem e nela devem reentrar. É, pois, natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Tende, pois, certeza de que, quando uma revolução social se realiza sobre a Terra, ela agita igualmente o mundo invisível, todas as paixões boas e más ali são excitadas, como entre vós, uma invencível agitação reina entre os espíritos que ainda fazem parte de vosso mundo e que aguardam o momento de ali reentrar. Olha a gravidade aí, hein? Então, uma crise terrena atinge a espiritualidade. O que acontece na Terra se projeta ao mundo dos espíritos. É isso? É isso? Eu entendo que sim. Olha quantos que estão na mesma condição evolutiva que nós, no plano espiritual, esperando para reencarnar, esperando essa oportunidade, ou às vezes nem sabem ainda que vão fazer isso, acham que estão aqui ainda vivos. Olha o pavor que isso provoca. Olha, né, o desalento daqueles que querem voltar. E agora? Eu vou voltar para lá como? Estão destruindo tudo. No mesmo nível de entendimento nosso, né? Pensando como nós que estamos aqui na Terra, encarnados, que enxerga isso como uma destruição. E a gente sabe que é um atraso. Se deflagrar essa guerra né, com consequências maiores, é um grande atraso para o planeta, né? Então, eu já pensei nisso, como que está o mundo, não o mundo dos evoluídos que estão descendo aqui para ajudar e tentando evitar tudo isso, né, que o pior aconteça, porque esses já passaram por isso, sabem, né, o que isso significa, estão tentando, não vou falar desesperadamente, porque espírito evoluído não desespera, né, mas conta com o nosso apoio, né, com as nossas orações para fortalecer esse movimento, né, de socorro deles aqui na Terra. Mas aí depois eu fui pensar, e os outros? A gente esquece, a gente acha que o mundo espiritual só tem espírito evoluído. Mas e os outros que estão na mesma... Imagina se eu tivesse desencarnada, perambulando aqui na Terra, como que eu estaria me sentindo? A gente tem essa informação aqui, nesse parágrafo, de extrema importância, porque quantos de nós não tem essa resposta, né? Que seria, será que acontece com o mundo espiritual quando estamos em guerra, quando estamos em aflições, né? E aqui a gente tem a resposta muito clara que há uma inter-relação, que há uma influência. Claro que nós temos que ter controle, né? Não há um descontrole geral, porque há medidas que se tomam. Então, como o mundo espiritual se organiza muito, vamos dizer, mentalmente, porque a gente pode na Terra também desenvolver mentalmente, como nós temos alertado aí, para fazer as nossas orações, para facilitar o trabalho dos pensadores da Terra, daqueles que estão sobre o comando, né, desses campos de guerra, essas iniciativas. Então, a gente tem que iluminar essas pessoas para que toque no coração delas o desejo da mudança. Então, para que isso aconteça, tem que existir, né? Tem que existir aqui na Terra uma certa participação geral, uma participação de todos nós, né? Para que isso tenha equilíbrio, tá? Resultado: o plano espiritual tem medidas quando preveem que os fatos irão acontecer, já estão tomando providência muito antes dos fatos, muito antes dos problemas.
Então, quando isso acontece, eles já estão muito mais bem preparados. Como eu citei aqui, né? Tinham mandado para a Terra espíritos já há algum tempo para desenvolver na ciência elementos de defesa futura com relação à cepa que se ia desenvolver e talvez ter uma pandemia como houve. Então, eles agem muito antes de nós. Então, as defesas elas são feitas muito antes, né? Pelo alta percepção que a espiritualidade tem. Tanto é que o que nós fazemos aqui é atingir um mundo mais próximo, ou seja, aquele que nos envolve. Porque você influenciar orbes de classe vibratória muito mais alta, você não consegue atingir. Mas você pode realmente atingir aqueles que vibram na mesma faixa vibratória, se tiver proximidade. Então, há essa questão da proximidade magnética, da organização. Então, um sistema que está muito longe do nosso é outro sistema que o que faz aqui não se atinge lá. Apesar da integração global, como está aí escrito no Aragô aí atrás, a gente tem domínio sobre isso, a espiritualidade trabalha e tem domínio sobre esse campo da vibração, da moral, dos que vivem no planeta. A nossa espiritualidade tem controle, sim. Né? Então, mas assim, quando eles avaliam a Terra, olha o estado que ela está ficando, realmente começam a organizações de missões especiais, né? De organização, aí grupos que reencarnam para organizar, e geralmente nós estamos envolvidos nessa mudança terrena, nesse quadro que se apresenta atualmente, né, para a mudança para o melhor. E a gente está realmente na guerra, você é um soldado dessa guerra, então você também faz parte das reencarnações, está envolvido com as mudanças, e por isso que eles se interessam tanto por todo esse processo que eles estão envolvidos, os espíritos estão envolvidos. E quando a gente desencarnar, nós continuaremos envolvidos da mesma forma, né? É isso que está deixando bem claro. Mas a espiritualidade não vai descontrolar o mundo espiritual se nós tivermos aqui momentos cruciais. Muito pelo contrário, será mudanças necessárias no plano espiritual, de socorro, como teve aí implantações de grandes centros de atendimento para o Covid, né? Teve mudanças para amparar a grande quantidade de espíritos que chegaram no mundo espiritual para assistência, montar corpo de trabalho, né, na espiritualidade, tiveram que fazer isso para atender a Terra. Mas já estava sendo preparado, né, esse momento difícil que nós passamos aí com tantas desencarnações. E pode estar preparado também para uma terceira guerra, para um momento difícil, né? Aquela terceira proposição que nós já falamos aqui, que se a humanidade não se entendesse, né, a Terra poderia se transformar num orbe todo de uma bola de fogo, né, e perder toda a humanidade, e a Terra demoraria milênios para ser resfriada, os habitantes da Terra ficariam como marimbondos em torno dela, aguardando o resfriamento. É mais ou menos isso. Se nós vibramos nas condições terrenas da inveja, do egoísmo, do orgulho e tudo mais, nós ficaremos nela aguardando o processo de reinício do processo de habitação dela. Então, por isso que é importante a gente vibrar mais adiante, mais à frente, para que você realmente dê um passo para ajudar ou para evoluir, para não ficar também num sistema vicioso, né, da Terra. Então, faz parte da nossa mudança individual. Vamos lá. Então, a espiritualidade que ele falou aqui está nos contra-choque, né, daquilo que já vem acontecendo no plano terreno. Isso, na verdade, é a defesa do mundo espiritual contra essas
atitudes humanas daqueles que estão em experiência. O tanto que esse espírito enxergava, gente, o tanto que ele via. Em 1860, mais ou menos, foi dado isso aqui, né? Essa mensagem. Vamos lá, então, Paulo. Vamos lá. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam por vezes, e mesmo na maior parte dos casos, pois que tudo se relaciona na natureza. As perturbações dos elementos físicos dá-se, então, por algum tempo, uma verdadeira confusão geral que passa como um furacão, depois do qual o céu volta a ser sereno e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre nova etapa de progresso. Quer que leia Então, o último, Daniel? Pode ler? Pode. É no período que se abre que se verá florescer o Espiritismo e que produzirá seus frutos. É, pois, para o futuro, mais do que para o presente, que vós trabalhais, contudo, era necessário que tais trabalhos fossem preparados antecipadamente, pois eles preparam as vias de regeneração pela unificação e a racionalidade das crenças. Felizes aqueles de que aproveitam desde hoje, isto será para eles um outro passo e penas poupadas. Dr. Barry. Uhum. Então, esse parágrafo anterior aí, né? Doutora Barry. Doutora Barry, é isso aí. Margarete. Então, fala aí das perturbações, né, dos elementos físicos, né? A agitação dos encarnados, desencarnados, vai se juntar aí, e às vezes, né? A natureza, ao problema da natureza. Tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos e tal. Então, o que nós podemos pegar aqui? Durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão após o céu, a qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstruída sobre novas bases. Acontece o furacão, tanto moral quanto material, mas vocês já notaram que toda tempestade passa? Tudo passa. Então, não vamos temer aos fatos atuais, aos acontecimentos atuais, porque tudo passará. A gente tem que segurar o bastão, segurar nos conceitos que nós abraçamos. Aí que vem o Espiritismo. Qual que é o nosso bastão? Conhecimento espírita. Sem ele é muito difícil. Quando eu vejo assim um mundo repleto das ilusões e a maior parte das pessoas vivendo as ilusões, e nós espíritas descuidados também entramos na mesma ilusão muitas vezes, e às vezes até sem cooperar com a consciência maior de todas, né, dos homens, sem fazer nada por isso, achando que se eu estiver bem, tudo bem, o resto se foda. Não é assim. A gente tem que ter participação, a gente tem que ter envolvimento, fazer algo para que o quadro mude, né? Não, eu estou bem, eu estou aposentado, eu estou assim, eu estou bacana, eu estou sem problema e eu quero ficar sem problema até o meu resto da vida. Quero achar um lugar bom, vai lá, compra um rancho. Né? Aí vai comprar uma lancha. Nossa, espírita que compra lancha, eu já ouço aqui desde menino, viu, gente? O espírita que compra uma chácara, compra uma lancha, ele larga o seu trabalho, é difícil, é complicado. Porque ele deixa de desenvolver os valores espirituais que abraçou, né, e se comprometeu. Então, é um momento em que nós temos assim um período dos tempos do Espiritismo. O Espiritismo veio fazer a diferença para a humanidade. E não pode ser deixado dentro de casulo.
né? Senão ele não se projeta. O período de crescimento, de instalação da mensagem espírita já passou, já está instalado já. É só aplicação agora, né? Porque era difícil Kardec colocar isso como embrião. Essa luta foi muito grande, né? Colocar aquele embrião na humanidade para o pensamento ganhar força. Hoje nós já temos isso, mas tem gente espírita, casas espíritas, movimento espírita, plantando a semente ainda. Está achando que é algo que não pode ser colocado publicamente. E temos que combater, sim, né, essa ideia e fazer diferente. Sob pena de você levar matada, pancada, porque isso tem que mudar, é um comportamento humano que deve mudar, né? Então, o Espiritismo ele tem que chegar à humanidade o mais rápido possível, com as informações, com os nossos exemplos. Ah, quero fazer uma instituição, quero fazer um trabalho desse com base espírita. Por quê? As pessoas começam a ver o que realmente é a base espírita para a humanidade. Se você não representar isso, só deixar nos livros, ou deixar para aquele que quer ir numa casa espírita, sentar num banco e ouvir as palestras, isso não vinga. Isso vai dar um fruto, sim, para aquele que já realmente já tem a vontade. Mas não exerce um papel grandioso na humanidade se isso não começar a sair das quatro paredes. Então, é uma lavoura que nós devemos plantar, não mais um canteiro. Um canteiro já foi plantado por Kardec, já criou vamos dizer assim, as mudinhas. As mudinhas têm que ser replantadas no grande canteiro da vida, né? Então, é isso que eu vejo de importância nessa mensagem dessa pessoa que deu a vida dela, né, para aquele momento na Irlanda, lá, participou de guerra, pessoa que viveu guerra, que ajudou estropiado, que atendeu tanto soldado como civil, os civis da época. Então, e foi condecorada ainda com louvor, né, que foi num campo de batalha, ajudando, sendo candidato para ajuda. Morreu cedo, 69 anos. Antigamente as pessoas morriam mais cedo, né? O outro morreu com 68, esse aqui morreu com 69. Né? Se for nessa base, a gente já estaria desencarnando agora mesmo, né? Quem morreu? Eu voei aqui. Quem morreu? O Dr. Belry. A doutora Margaret Belry. Muita gostando de chamar de Dr. Belry, né? Interessante, Daniel, que essas pessoas com 60 anos, naquela época, elas tinham um aspecto idoso mesmo, né? Bem idoso, assim. A gente com 60 anos se acha assim, tá ótimo. Não é? Ah, eu me acho super jovem. A minha neta que diz assim, você parece um adolescente. Eu falei, sou mesmo. Mudou um pouquinho, né, Fran? Não é? Foi nos dado, digamos que foi nos dado mais tempo para você realmente mudar. Se a gente não mudar, né, vem a idade do sofrimento, vem a dor do sofrimento com a idade. Aí a gente vai sofrer moralmente, porque vai olhar para trás, não fiz nada, a dor é maior. Quando a gente desencarna mais cedo aqui, né, como o cara já tinha sido deputado na região dele, já tinha entrado numa guerra, já tinha casado, já tinha filhos. Então, quando você vê uma pessoa assim, não estou falando nesse caso, eu falo no geral, né? O cara passa, tem família e morre cedo, fez tudo isso aí, pronto. Né? A gente sabe que a pessoa deu a própria existência. E nós, o que a gente está fazendo? Nós não fazemos isso. Não, tá bom, cara. Tá chovendo, não vou, não. Até uma novela que eu gosto de capítulo, não vou fazer isso, não. Né? Então, a gente está amarrado na nossa cadeira. Aí a gente compra uma televisão de
70 polegadas, né? Aí pronto, aí você não sai mesmo, porque quem é que quer sair com 70 polegadas ali, né? Então, é melhor comprar aquelas televisãozinhas preto e branco, desse tamanhozinho assim, porque isso dá vontade de sair. A tecnologia é boa, mas tem hora que nos isola um pouquinho, né? A gente está gostando só de online, né? Para voltar está sendo o maior custo, porque é mais cômodo. É um teste para nós, mas assim, a mudança, a volta, o olhar, né? A presença, isso é muito importante fazer, né? Bom, então, acho que não compensa começar o outro aqui, que também está relacionado a esses Falar em textos. voltar, nós vamos voltar? Que a partir de segunda-feira, o Amor Fraterno, União e Amor vai voltar. Mas está autorizado só as palestras públicas ainda, né? Ah, é? Ah, estudo não. Assim que a gente tiver aí um sinal verde, a gente volta a falar no Alvará. grupo. A gente não pode falou. esquecer que a Mas pandemia ainda não acabou, né? A pandemia ainda está aí, as pessoas ainda estão morrendo. Claro que melhorou bastante, a gente já está resistindo melhor, mas a gente tem que ser cuidadoso com os ambientes fechados, respirando todo mundo junto, né? Exato. Tem gente que está pegando, mesmo com as 3 vacinas, então depende muito do sistema imunológico das pessoas, então a gente tem que tomar cuidado também. E quando voltar, nós vamos continuar o misto, né? Por internet e presencial. Nós vamos montar uma estrutura para transmissão também, tá bom? Aqueles que estão longe, o Paulo está longe, as pessoas que não podem, vai ter a oportunidade de estar participando normalmente, tá bom? Oba, pode ficar tranquilo. Hein, Daniel? Oba! Mas para aumentar a frequência nas casas espíritas, vamos ter que elaborar umas rifas, um sorteio para premiar quem tiver presente. Pegando o gancho muito oportuno que o Amaro falou. Vai ter que fazer mesmo. Eu vou fazer uma rifa para continuar ajudando uma pessoa que nós já estamos ajudando, todos nós aí do grupo, o Daniel também, que é a Gisele, para fazer um tratamento, e eu vou fazer uma rifa de como chama? Tupperware, um conjunto maravilhoso. Todo mundo vai crescer o olho. Os homens compram, se ganhar, dê para a mulher, para a esposa, para a namorada, para a mãe, para a irmã. E as mulheres então, eles que comprarem... usem, né? O homem tem que ir para a cozinha e tem que usar as Tupperwares também. Os chefes aí, os gourmets, podem fazer isso, né? E aí eu conto com a ajuda de todos, tá? Eu vou fazer, esperando arrecadar pelo menos uns R$2.000 para pagar um tratamento para ela poder voltar a trabalhar. Leila, eu vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica para você usar uma nomenclatura diferente. Você usa, ao invés de você usar rifa, você usa ação entre amigos, tá? Eu não ponho rifa, não, eu ponho ação entre amigos. Põe ação. Porque o Amaro falou rifa e eu aproveitei o gancho. Não, tá bom. É só mesmo por questões assim. Eu vou pôr aqui nesse grupo e lá no grupo SOS Solidariedade para vender rapidão para poder ajudar no tratamento dela. Tá? Certinho, então. Beleza, Muito obrigada a todos e conto com a colaboração dos amigos. Vai ser baratinho, só R$20, tá? Então, bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Lúcia, Osana, Paulo. Obrigado, Amaro, o Laércio, Leila, Fran, Lilian. Lilian ficou caladinho. Guilherme está caladinho. Eleusa. Carol, Perim. Hoje eu aprendi muito. Muito obrigada. Obrigado a você. Flávia, né, Renata, Perim. Todos vocês, fiquem com Deus, gente. Muito obrigado. Obrigado. Bom final de semana. Obrigado Boa também. semana a todos. Boa semana Deus para abençoe. todos.